Boa tarde, muito boa tarde a todos os que estão aí em casa a assistir. Muito obrigada por se terem inscrito, por terem interesse, em assistir um bocadinho a esta conversa sobre boas práticas, na gestão do desperdício alimentar. Hoje que se celebra, o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas, e Desperdício Alimentar. E para esta conversa temos connosco três oradoras. Temos a doutora Susana Gaspar, que é mestre em Segurança Alimentar pela Universidade de Coimbra e licenciada em Ciências da Nutrição pela Universidade do Porto. Desde fevereiro de 2023, exerce funções no Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura e Mar, na área da organização da produção agroalimentar. Tem experiência na gestão de refeitórios escolares, bem como em entidades privadas na área da higiene e segurança alimentar, controle de qualidade e implementação de sistemas HACCP. Temos também connosco a engenheira Alice Martins, licenciada em Engenharia do Ambiente, com experiência consolidada desde 2010 nas áreas de educação, formação e sensibilização ambiental. Desde 2016 integra a equipa da LIPOR, onde tem estado envolvida em projetos de prevenção e tratamento local de biorresíduos. Atualmente desempenha funções como gestora de projetos na Unidade de Prevenção de Resíduos, com foco na redução do desperdício alimentar, promovendo práticas sustentáveis e inovadoras junto da comunidade e parceiros institucionais. Por fim, temos também connosco a doutora Maria Guerreiro, que é licenciada em Ciências da Nutrição pelo Instituto Universitário Egas Muniz, onde adquiriu e aprofundou vários conhecimentos e competências, na área da nutrição. Atualmente integra a equipa de nutrição da SONAI desde 2021. Na SONAI exerce diversas funções no âmbito da nutrição, sendo a sua principal função a validação e produção da comunicação interna e externa da marca própria. Queria agradecer, às nossas três oradoras por terem aceito o nosso convite para estarem aqui hoje a conversar um bocadinho, sobre este tema tão importante. E sem mais demoras, passo então a palavra à doutora Susana Gaspar, que nos vai falar um bocadinho sobre a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Eu vou começar por partilhar a apresentação. Espero que estejam. Já conseguem ver? Sim, Sim, ok. perfeito. Vê-se as Hum, notas, doutora Susana. Desculpem que isto de vez em quando realmente. Sim, Agora ok. sim, Então, obrigada. assim, obrigada, desculpem este. Muito boa tarde, agradeço o convite à APN para estar aqui hoje e apresentar também a Estratégia Nacional, que curiosamente o timing foi perfeito, porque de manhã fizemos aqui uma breve apresentação também daquilo que é o processo de consulta pública que estamos a lançar hoje da nova Estratégia Nacional e, portanto, acho que calhou mesmo no timing certo e, portanto, é isso que também vos venho aqui falar hoje e apresentar um pouco daquilo que são as linhas, eh, as principais linhas desta nova estratégia e o processo também de consulta pública que estamos a lançar. Antes de mais, a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício foi constituída em 2016 por um conjunto de entidades, não só da administração pública, mas também associações representativas do poder local e também a Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome e também as regiões autónomas. E, portanto, o GPP, que é um organismo tutelado pelo Ministério da Agricultura e Mar, do qual eu pertenço, é o coordenador da Comissão Nacional e, portanto, é nesse âmbito que hoje aqui estou. Acho que seria oportuno começarmos aqui pelos dados do desperdício, mas sem vos querer também amassar muito com esta questão. Globalmente, temos aqui este gigante dado de que um terço dos alimentos são perdidos ou desperdiçados.
a meter-se todos os alimentos produzidos, e no caso da UE, 59 milhões de toneladas de desperdício alimentar, o que representa cerca de 132 quilos por habitante por ano. Ou seja, não é só aqui uma questão ambiental, mas também uma questão económica e para toda a sociedade, face àquilo que é este desafio global e que a todos nos diz respeito. A nível nacional, e aquilo que são os dados, a fruto também deste trabalho que foi feito a nível da União Europeia, quer da harmonização da definição de desperdício alimentar e da metodologia, da base metodológica que foi criada no âmbito também daquilo que são os trabalhos da plataforma de perdas e desperdício alimentar da UE, foi então criada aqui uma metodologia que é comum, mas não harmonizada em todos os Estados-membros, o que nos traz aqui às vezes esta posição um bocadinho constrangedora, diria, uma vez que quando são feitos os rankings, realmente Portugal não está numa situação muito abonatória, mas de facto esta metodologia, e é isso que é um trabalho que também temos feito junto da Comissão Europeia, era muito importante que a metodologia se fosse harmonizada ao nível de todos os Estados-membros para que fosse mais fácil de comparar. No entanto, e os dados que temos hoje, e desde 2022, uma vez que reportam sempre aos 2 anos, ano, desculpem, a 2 anos antecedentes, portanto, em 2022 saíram os dados de 2020 e, portanto, agora, recentemente, em 2025, em junho de 2025, saíram os dados de 2023. Estes dados e esta base metodológica está a cargo do Instituto Nacional de Estatística e, portanto, os últimos dados indicam que, por habitante, por ano são desperdiçados cerca de 183 quilos, para ser mais precisa, 182,7 quilos por habitante por ano. Portanto, é a primeira vez desde que temos dados que há aqui um ligeiro decréscimo. A nível dos elos da cadeia, isto também é um dado que temos, de facto, é nas famílias que esta proporção é maior, cerca de 67%. No entanto, há também aqui trabalho a fazer nos elos da cadeia, embora saibamos que já tem sido feito um importante esforço por parte de todos os elos da cadeia e dos próprios operadores económicos, mas aquilo que pretendemos com esta estratégia, que estamos agora a lançar a consulta pública, é de facto reforçar este trabalho e a sua continuidade também. E, portanto, passaria aqui a uma parte mais sistemática daquilo que foi, no fundo, a linha de pensamento para esta estratégia, que foi trabalhada os- com todos os membros da Comissão Nacional, mas também fruto de um trabalho que diria que parte não só das lições aprendidas com a estratégia que foi lançada em 2018, não é? E aquilo que foram os resultados finais, o relatório final e os relatórios de progresso, mas também aquilo que são os compromissos internacionais, quer a nível dos ODS, quer também a nível das metas que serão juridicamente vinculativas, com a revisão da Diretiva 4 Resíduos, que foi publicada na sexta-feira passada e que naturalmente vamos ter que transpor para a legislação nacional, mas que de facto já se encontra publicada a nível do Jornal Oficial da União Europeia. E também dar aqui um reforço àquilo que é uma abordagem multidisciplinar, porque só assim é que vamos conseguir também encarar este desafio do desperdício alimentar e multidisciplinar. Portanto, a nível dos pilares desta estratégia, temos aqui a necessidade de ter um reforço do compromisso político, temos aqui várias áreas governativas e sabemos que vamos ter que continuar a trabalhar também sobre esta questão, mas também envolver outros agentes ao nível da administração pública, como é o caso da proposta de integração da autoridade tributária, que também mais à frente na apresentação vou detalhar um pouco mais, mas também ao nível daquilo que é a medição e monitorização dos dados e daquilo que é a efetividade de metodologia nacional, como falava há pouco, e uma questão mais transversal, que sabemos hoje que a nível quer de um contexto nacional, mas também um contexto regional e local, há muito trabalho que já está a ser feito, quer ao nível das autarquias, quer ao nível até de outras estratégias nacionais que acabam por ter aqui alguma interligação com esta nossa estratégia. E, portanto, é esta necessidade de manter uma abordagem mais transversal.
Os objetivos estratégicos, mantivemos os objetivos da anterior estratégia, portanto, o prevenir, reduzir e monitorizar. Acrescentámos aqui um novo objetivo, que é o de agir. E, portanto, este acaba por ser aqui o nosso mote e que introduzimos também no lema desta estratégia, o agir contra o desperdício alimentar, dando aqui um foco na ação. Não quer dizer que não estivéssemos a fazê-lo, mas estamos num ponto mais de viragem, uma vez que a estratégia anterior, constituída em 2018, teve muito, na sua constituição, criar as bases, não só na altura não havia ainda uma definição harmonizada do que era o desperdício alimentar, portanto, era necessário colocar este tema também na agenda mediática, não só a nível daquilo que era o trabalho dos operadores económicos, as sessões de esclarecimento que foram feitas por várias entidades, todo este trabalho, que foi necessário criar. Agora, estamos numa fase que é necessário agir e irmos a encontro não só aos compromissos, como falava há pouco, internacionais, mas também aquilo que serão os objetivos, e as metas nacionais que vamos ter que cumprir. E, portanto, esta estratégia está baseada em quatro eixos orientadores: um principal eixo muito focado no consumidor, um segundo eixo, manter a linha e consolidar esta articulação com os operadores da cadeia agroalimentar. Um terceiro eixo, mais voltado para a regulação e os incentivos. E um quarto eixo, mais institucional e o reforço da governança. Passaria, esta é a visão da nossa estratégia: prevenir e reduzir o desperdício alimentar, mobilizar a sociedade para um futuro mais sustentável. A nível das principais linhas de ação, e como falava há pouco, naturalmente, há aqui na nossa base do trabalho que tivemos que naturalmente fazer, daquilo que foi, digamos, a estrutura e a avaliação da anterior estratégia para aquilo que seria, o pensamento desta nova estratégia. Portanto, o foco no consumidor é de facto, algo que será imprescindível, e portanto sabemos que é a maior proporção do desperdício está no consumidor, mas também temos que olhar ainda assim com um olhar, crítico, diria assim, para os números, não é? Porque temos nestes números quer uma fração edível como uma fração não edível, e portanto há aqui uma parte, uma proporção que é mais difícil de controlar, mas também um efeito muitas vezes penalizador sobre o consumidor, não é? Que acaba por ter, esta agravante de estar no final do elo da cadeia. No entanto, ainda assim sabemos que existem áreas prioritárias que vamos ter que trabalhar de uma forma mais personalizada, mais direcionada, avaliando aqui perfis de consumidores e áreas prioritárias, que vou explicar também na medida um pouco melhor. Depois, os diferentes segmentos da cadeia, a montante e o impacto no desperdício alimentar. Esta questão, mais voltada para, o perfil dos consumidores e aquilo que serão os fatores e as motivações que influenciam o consumo alimentar, quer na própria gestão, que é necessário fazer em casa de cada um de nós, desde o momento em que pensamos em ir às compras, até à forma como se conservamos os alimentos, até à forma como depois podemos gerir eventuais sobras e as próprias datas de validade, mas também aquilo que é a nossa alimentação fora de casa. E depois aqui um foco, também muito importante na questão dos jovens, das crianças e dos jovens, uma vez que não só pelo papel que têm, que irão ter no futuro, mas também o papel que têm atualmente, na própria dinâmica familiar. Todos nós nos recordamos o caso de sucesso que foi a reciclagem, tomando aqui um pouco essa dianteira também de por que não pensar também dessa forma para o desperdício. E depois o reforço do envolvimento das autarquias, como falava há pouco. Um, há muito trabalho que já está a ser feito e que temos que também olhar para ele, mas também reforçar outras abordagens. Hoje as autarquias têm uma competência não só a nível dos resíduos urbanos, mas também daquilo que é a gestão dos refeitórios escolares, e pensar aqui de que forma é que até a própria proximidade que têm com a comunidade e o seu conhecimento, quer, do perfil empresarial, até ao nível de instituições de solidariedade social mais locais, porque não aproveitar isso para criar sinergias, enquanto que muitas vezes nós, a nível nacional e pensando na administração mais central, nem sempre estamos tão próximos, né? E depois ter aqui um foco também de incentivo à doação, quando não é possível, a sua prevenção, como é que podemos então canalizar estes excedentes, mitigando algumas dos desafios e barreiras que quer os doadores, quer os receptores enfrentam neste processo.
A nível de governança, ela é muito similar à anterior estratégia, tendo aqui algum reforço, eh, tendo aqui uma base mais também de científica e aquilo que fazemos é uma proposta de constituição de grupo de peritos e também ter aqui um grupo consultivo, grupos consultivos mais temáticos com áreas que são necessárias trabalhar. Como falava há pouco, temos então 4 eixos, 8 medidas e para cada medida vão então ser construídas ações. Antes de passar à parte das ações, queria só fazer esta ressalva, que também vou falar um pouco mais à frente no processo de consulta, mas também só para enquadrar melhor. Esta estratégia que estamos agora a lançar, a consulta pública, ela está inacabada, digamos assim, ou seja, o que nós pretendemos com o processo de consulta pública é que as ações possam ter uma base de co-construção com a sociedade civil e todos os parceiros. Portanto, o que está na consulta pública são as medidas, o seu enquadramento, a sua descrição, fundamentação, mas aquilo que pretendemos é também ter do lado neste processo, esta possibilidade de em parceria, construímos as ações, tendo em conta aquilo que é também os desafios e a perspectiva mais prática que poderemos dar à estratégia portanto, é com esse intuito. Por isso é que vou apresentar-vos as medidas e depois, então, deixar aqui futuramente, quando o processo de consulta pública for estabilizado e trabalhado, depois pelos membros da CNCDA, a futura estratégia, obviamente, terá por base essas ações que vão ser trabalhadas ao nível dos subgrupos, mas também daquilo que advier do processo de consulta pública após a sua análise. A medida 1, enquadrada no eixo 1 do consumidor, é então promover ações de sensibilização direcionadas para o consumidor. Ela tem uma base que vai se centrar muito na reflexão crítica, uma base científica e, portanto, trabalhar não de uma forma global com o consumidor, porque sabemos que é necessário perceber quais são os perfis de consumidor mais prioritários. Sabemos que, por exemplo, o caso das famílias com filhos, o caso de pessoas que vivem sozinhas, há aqui já esse trabalho feito ao nível da União Europeia e de outros Estados-membros que o têm feito, e nós também, a nível de trabalhos de investigação, e é preciso aproximar também a academia. Desta questão mais de políticas públicas e trazer essa base de conhecimento para o trabalho que será necessário desenvolver. E depois, sim, reforçar essa percepção junto do consumidor para a prevenção e redução do desperdício, promovendo não só a literacia alimentar, nomeadamente a questão das datas de validade, que ainda é necessário reforçar, mas também fomentar este desenvolvimento e a parte de campanhas de sensibilização segmentadas. Como medida 2, ela tem o foco no reforço à atuação em meio escolar, e aqui falamos quer num contexto escolar propriamente dito, do que temos de conhecimento do pré-escolar até o ensino secundário, mas também numa base universitária, uma vez que é um contexto, muitas vezes os jovens, muitos deles, é a primeira vez que estão expostos quando saem de casa para estudar fora, num contexto longe da sua residência habitual, em que se confrontam com a sua própria, com as suas próprias refeições, e pode ser um momento determinante também construir aqui algumas bases na questão do desperdício e na própria gestão, dos alimentos e o foco aqui também nessa parte. Depois, na questão mais da idade escolar e dos jovens, temos aqui uma abordagem, ou pretendemos ter uma abordagem quer mais formal e educativa e daquilo que serão um formato mais comum e educativo, mas também uma via mais informal, digamos assim. Quer, por exemplo, com a questão do refeitório escolar, e aqui sim as autarquias muito determinantes neste aspecto, mas também outros agentes, nomeadamente quem acompanha muitas vezes as refeições, quer também as próprias escolas, os professores, as próprias empresas de restauração coletiva, nos casos em que exista essa contratualização, e, portanto, é necessário reforçar todas essas sinergias para conseguirmos chegar a bom porto nesta matéria. Relativamente ao eixo 3, que é focado nos operadores da cadeia agroalimentar, houve aqui um importante trabalho da estratégia anterior e, portanto, uma importante divulgação, quer do conhecimento técnico e prático para chegar mais longe e mais próximo dos vários setores, desde a produção, indústria, o retalho, a restauração, mas é necessário reforçar não só
trazendo a nós quais são as boas práticas e as iniciativas e tentar replicá-las e dar conhecimento a outras fileiras que possam, digamos, mimetizar essas mesmas referências na sua área de trabalho e contexto mais prático. No caso da medida 4, ela pretende consolidar a metodologia, portanto, trabalhar aquilo que é a metodologia de quantificação, e aqui é necessário um reforço junto dos vários elos da cadeia também. E na questão do eixo 3, ela centra-se em dois aspectos. Por um lado, uma avaliação do próprio quadro regulatório. Nós sabemos que esta questão do desperdício alimentar tem muita legislação associada e, portanto, é necessário em cada área governativa percebermos, fazermos um diagnóstico de qual a legislação que possa entroncar com estas matérias do desperdício alimentar, não só legislação, mas também estratégias nacionais, e depois perceber junto, quer dos operadores, quer dos parceiros, quais são as barreiras, as lacunas que existem e oportunidades de melhoria, claro, neste aspecto regulamentar. E a medida 6, no âmbito da doação, acaba por estar muito relacionada com esta, não é? A questão do incentivo ao regime de doação, naquilo que daquilo que possa ser a simplificação de processos administrativos e, nomeadamente, estudar eventuais incentivos fiscais nesta matéria. Por fim, o eixo 4, a medida 7, reforçar sinergias e a articulação institucional, no fundo, é isto mesmo, não é? Reforçar a articulação, quer da administração pública e dos seus organismos, mas também com o setor privado. E este diálogo colaborativo é essencial para conseguirmos chegar a bom porto. Portanto, queremos reforçá-lo, queremos chegar mais longe e também contamos com todos neste sentido. No caso da medida 8, ela tem para além da própria avaliação da estratégia, pretende também criar um sistema mais robusto para a avaliação, quer das ações, quer do próprio progresso, daquilo que serão as metas que teremos que cumprir a nível nacional no âmbito da Diretiva 4 Resíduos. Estaria de seguida o processo de consulta pública, só para também vos dar aqui onde é que podem consultar e como é que podem participar. Como vos falava há pouco, o que pretendemos é que exista aqui uma abordagem participativa, envolvendo de forma ativa a sociedade civil, e também que estes contributos possam fazer parte de uma co-construção do Plano de Ação da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício 2025+, com base neste processo de auscultação. O processo de consulta pública iniciou-se hoje, 29 de setembro, o Dia Internacional da Consciencialização contra as perdas e desperdício alimentar, e, portanto, o prazo é até dia 30 de outubro de 2025. Para este efeito, está disponível, quer na página do GPP, quer da CNCDA, da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício, o próprio documento, o próprio formulário da estratégia, e, portanto, também posso deixar depois a informação, se assim entenderem, mais direcionada, para que possam consultar. E, portanto, deixo aqui também o apelo para quem quiser enviar os seus contributos. Teremos todo o gosto em analisá-los e chegarmos o mais possível e termos aqui os vossos contributos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Susana Gaspar. Eu vou aproveitar o seu apelo e vou apelar também aqui, a quem quiser colocar questões que possam fazê-lo aqui através do botão de perguntas e respostas que temos disponível no Zoom. E mais uma vez, muito obrigada pelos conteúdos que nos trouxe. Agora vamos passar então para a engenheira Alice. Nos vai falar um bocadinho sobre o projeto Dose Certa. Ora então, boa tarde a todos. O meu nome é Alice Martins, pertenço à Unidade de Prevenção de Resíduos da LIPOR, como a Jana já tinha indicado. Hoje venho-vos aqui falar um bocadinho sobre o projeto Dose Certa, mas antes de passarmos para a Dose Certa, vou só fazer aqui um pequeno enquadramento daquilo que é a LIPOR e a sua atividade. Portanto, a LIPOR é uma associação de municípios, o seu principal, portanto, é uma empresa de gestão de resíduos, uma associação de 8 municípios da área do Grande Porto, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa, Valongo e Vila do Conde. Portanto, todos os dias nós recebemos os resíduos urbanos gerados
dentro dos nossos 8 municípios associados. Portanto, nós servimos cerca de 1 milhão de habitantes, que corresponde a cerca de 10% da população nacional, embora em área geográfica nós representemos apenas 1%. O grosso da nossa atividade é fazer o tratamento desses resíduos que nos chegam. No entanto, a nossa visão é um bocadinho mais além e enquadrada aqui, gerimos pela hierarquia da gestão de resíduos e enquadrada aqui com a nossa unidade de prevenção de resíduos, temos como também grande objetivo baixar a quantidade de resíduos que nos chega aqui diariamente, nomeadamente aqui dos resíduos alimentares, e é através de alguns projetos, como o projeto Dose Certa, que o vamos tentando levar quer aos cidadãos, como também às entidades produtoras de resíduos, nomeadamente aqui serviços de restauração, cantinas, hotéis, etc. Ora bem, como e a doutora Susana já falou aqui um bocadinho sobre os números do desperdício, mas se fizerem uma breve pesquisa sobre notícias sobre desperdício alimentar, facilmente conseguem perceber que temos aqui um valor bastante elevado de desperdício alimentar por habitante ano em Portugal. Portanto, os dados mais recentes, ainda que provisórios, apontam aqui para os 182,7 quilogramas por habitante ano, e grande parte deles são feitos nas residências de cada um de nós. Portanto, estes valores têm vindo a crescer ao longo dos anos, exceto aqui o ano de 2022, que tinha um valor ligeiramente superior, e coloca-nos a nós, Portugal, como um dos principais produtores de desperdício aqui da zona da União Europeia. Portanto, estes dados aqui deste gráfico são referentes ao ano de 2022, que nós éramos o quarto país que mais desperdício alimentar, resíduos alimentares produzia aqui por habitante ano. Portanto, éramos o quarto país, só éramos ultrapassados pela Grécia, Dinamarca e Chipre. Isto em termos económicos e ambientais e também sociais tem aqui um impacto bastante elevado. Portanto, o desperdício alimentar corresponde a cerca de 16% do total de emissões de gases de efeito de estufa e representa aqui 132 mil milhões de euros de perdas económicas. As orientações da Comissão Europeia baseiam-se aqui também um bocadinho de acordo com aquilo que é a hierarquia da gestão de resíduos. Na base tem sempre a prevenção, portanto, que será então evitar à partida as perdas e o desperdício, e é nesta base que se insere aqui o projeto Dose Certa, de que vou falar um bocadinho mais aprofundado um bocadinho mais à frente. A reutilização, reciclar e recuperar. A LIPOR, na sua ação e baseando aqui na prevenção, tem 3 grandes projetos. Portanto, tem um daqui da promoção da produção sustentável através do projeto Horta à Porta. O projeto Horta à Porta é um projeto mais comumente conhecido como das hortas comunitárias. Portanto, aqui o nosso objetivo é promover o consumo um consumo sustentável, portanto, e promover aqui que sejam as próprias pessoas a produzir os seus próprios alimentos. Portanto, reduzimos aqui de logo uma série de resíduos e de emissões que estão aqui associadas ao transporte, tratamento e comercialização dos produtos. Portanto, vai diretamente do agricultor para o prato. Dentro deste projeto nós incentivamos, e é uma das condições obrigatórias do projeto, de resto, a produção em modos de agricultura biológica. Portanto, aqui, para além da produção mais sustentável, aqui nós pretendemos também, e está sempre na base do nosso trabalho, alterar aqui mentalidades e comportamentos. Portanto, nós pretendemos que o agricultor o agricultor urbano, portanto, que não está tão habituado a estas práticas agrícolas, como das zonas mais rurais, portanto, começa a valorizar o alimento e de outra forma, que perceba de facto todos os recursos que estão envolvidos e todo o trabalho que está envolvido na produção dos alimentos, que consigam perceber a diferença também depois no sabor e também
pretendemos promover ali um bocadinho de convívio e a troca de experiências entre os utilizadores aqui das nossas hortas. Mais direcionado aqui com o desperdício alimentar, temos então o projeto Dose Certa. O projeto Dose Certa, ele é direcionado a estabelecimentos de restauração, cantinas, hotéis, cafetarias, portanto, todos os estabelecimentos que produzam aqui refeições podem integrar aqui o projeto Dose Certa. Portanto, e neste projeto nós fazemos uma avaliação global dos desperdícios que são gerados e das práticas que estão a ser implementadas, para que depois possamos propor medidas de melhoria para evitar então esses desperdícios. E temos também o projeto Embrulha. O projeto Embrulha, ele atua já numa fase final, portanto aqui o projeto Dose Certa pretende evitar que haja excedentes alimentares. Aqui o projeto Embrulha serve entrou aqui mais ou menos como uma remediação para evitarmos o desperdício. Isto porque inicialmente era-nos um bocado difícil entrar nos restaurantes com o projeto Dose Certa, porque o projeto Dose Certa faz uma avaliação um bocadinho mais exaustiva, o tempo de implementação do projeto Dose Certa também é um bocadinho maior, e o projeto Embrulha surgiu-nos aqui como uma alternativa para conseguirmos chegar aos restaurantes. Portanto, consiste em oferecermos embalagens biodegradáveis aos restaurantes para que eles possam acondicionar as sobras da refeição do cliente, para que o cliente possa levar depois os restos para casa e consumir mais tarde, evitando assim a produção de desperdício alimentar. Portanto, inicialmente surgiu aqui como uma alternativa ao Dose Certa. Neste momento, o Dose Certa está a ser bastante procurado e já não sentimos tanto esse entrave por parte dos restaurantes, assim como o Embrulha também já nos é muito mais bem aceito, quer nos restaurantes, quer também pelos clientes. Portanto, ao longo do tempo que temos vindo a implementar estes projetos, sentimos também que a predisposição do cliente e o comportamento do cliente tem vindo a alterar, e isso já são eles próprios que nos procuram, em vez de termos de ser nós a apresentar aqui estas soluções. Aqui na parte da reutilização, temos também a nossa rede de doação de excedentes alimentares, que no fundo não é constituída por nós somos no fundo um elo de ligação entre as várias instituições que fazem a doação ou promovem a doação aqui de excedentes alimentares de quem tem os excedentes e identifica também quem tem as necessidades. Portanto, no fundo nós fazemos aqui como temos o conhecimento do terreno de quem são os produtores, no fundo fazemos aqui o elo de ligação com as instituições que já existem e que garantem todas as condições necessárias para que esta doação seja feita em segurança. No fundo fazemos aqui esta ponte de ligação e ajudamos a manter também aqui a rede ativa. Nas restantes partes da reciclagem da reciclagem é o nosso core de trabalho. Portanto, nós temos aqui a nossa unidade industrial de compostagem, portanto, tudo que nos chega via a recolha de resíduos alimentares, nós transformamos aqui num composto que é o Nutrimais, que também podem adquirir, portanto, através de um processo de compostagem industrial. Mas nós vamos focar aqui na parte da prevenção, especificamente aqui no projeto Dose Certa. Então, em que é que consiste este projeto Dose Certa? Portanto, o projeto Dose Certa tem aqui, diria que 5 passos fundamentais, sendo que não é um projeto que seja chapa 5. Portanto, não é aquilo que eu vou implementar num restaurante é diferente do restaurante A para o restaurante B e é diferente para uma cantina ou para uma cafetaria. Portanto, aquilo que nós fazemos inicialmente é uma avaliação de diagnóstico. Avaliamos as práticas que já estão a ser implementadas pelo restaurante, fazemos também uma medição do desperdício que está a ser gerado e aqui, logo aqui já começa a diferir de estabelecimento para estabelecimento. Portanto, nós avaliamos as necessidades de cada um dos estabelecimentos e adequamos os fluxos que vão ser avaliados a cada um desses estabelecimentos. Passada esta fase de diagnóstico em que avaliamos
o desperdício, verificamos quais são as práticas que estão corretas, as que estão menos bem, passamos a uma fase seguinte que é de formação. Portanto, nesta formação, nós damos a conhecer os números do desperdício e damos também aqui algumas dicas de melhoria. Esta formação é levada a cabo com o auxílio aqui e o grande apoio da Associação Portuguesa de Nutrição, que são eles também aqui que nos dão um grande apoio nesta parte alimentar, porque nós somos mais focados na parte dos resíduos, e damos aqui, entre a formação e a segunda avaliação, algum tempo aos estabelecimentos para que eles possam implementar as medidas que foram sugeridas. As medidas são de sugestão, portanto, não são vinculativas. Nós sugerimos, e há algumas medidas que nós sugerimos que são fáceis de implementar e dá para ser a um curto prazo, há outras que são a longo prazo para serem implementadas. Nós não podemos obrigar ninguém a implementar de início ao fim todas as medidas que nós sugerimos, mas damos sempre as nossas sugestões e vamos também aqui apoiando na implementação dessas medidas. Passando esta fase, nós fazemos então uma segunda avaliação, portanto, já depois da implementação das medidas, avaliamos o desperdício que está a ser gerado, nas mesmas condições da avaliação inicial, diferindo apenas aqui aquilo que foram as nossas medidas a nossa proposta de medidas de melhoria. Habitualmente, também aqui durante esta segunda avaliação, levamos a cabo também uma campanha de comunicação para alterar aqui os comportamentos, ou pretendemos alterar aqui os comportamentos, consciencializar os clientes dos estabelecimentos para que tenham um bocadinho mais de consciência na altura do consumo. Chegando ao final desta avaliação, verificamos se efetivamente conseguimos diminuir ou não. Se não conseguimos, vemos então o que é que correu mal e o que é que podemos melhorar, e se for necessário fazemos terceira, quarta pesagem, mas à partida, e conseguindo diminuir, e os números indicam-nos que na grande maioria dos casos é isso que acontece, passamos então para o reconhecimento da entidade, como é a atribuição de uma certificação, e após esta certificação nós vamos fazendo anualmente o acompanhamento dos estabelecimentos. Portanto, todos os anos nós contactamos os restaurantes e os estabelecimentos, não são só restaurantes, e verificamos se as medidas ainda estão ou não em prática e se é necessário alguma ação mais detalhada de nossa parte com o estabelecimento. Portanto, iniciamos então com o diagnóstico e fazemos um levantamento das práticas, números de refeições que são servidas por dia, que tipo de refeições é que são servidas por dia, quantos funcionários é que trabalham, quais são as práticas de aquisição de bens, de armazenamento, de confecção. Portanto, há aqui uma série de questões que são feitas logo no início e que são depois acompanhadas da quantificação do desperdício. A quantificação do desperdício, ela vai variar de acordo com as especificações de cada um dos estabelecimentos, peço desculpa. Habitualmente, nós fazemos a avaliação do desperdício em 3 locais diferentes, portanto, na preparação, portanto, avaliamos logo o desperdício que é gerado na preparação, na parte do serviço, ou seja, no cliente, aquilo que nós servimos ao cliente e que depois é desperdiçado e vem para trás, e também aquilo que foi produzido, mas não chegou a ser consumido, portanto, aquilo que fica na linha ou que não chega sequer a sair da cozinha para o cliente. Os fluxos que nós avaliamos também vão diferir em cada um deles. Mais especificamente aqui na parte do desperdício que avaliamos do cliente, ou seja, daquilo que vem do prato do cliente. Habitualmente, nós separamos a fração edível da não edível e colocamos também a sopa à parte por ter mais água na constituição e tem aqui um peso diferente. No entanto, de acordo com as necessidades dos clientes, nós poderemos alterar estes fluxos. Às vezes há necessidade de avaliar um alimento em específico, já fizemos também avaliações por macronutrientes, perceber quais são os macronutrientes que estão a ser mais desperdiçados. No fundo, nós vamos adaptando aqui estes fluxos às necessidades também do cliente.
tudo o que vai acontecer nesta primeira semana, incluindo a própria emenda, é repetido na segunda semana da avaliação, excetuando então as medidas de melhoria que nós sugerimos. Passamos à fase seguinte, portanto, avaliando aqui os resultados da primeira pesagem e da avaliação de diagnóstico, passamos para a formação à equipa e aqui nós comunicamos os valores do desperdício que habitualmente surpreendem. Normalmente as equipas sabem o que é mais desperdiçado, quando é que é mais desperdiçado, mas o número em si, o valor, acaba sempre por chocar. Habitualmente acham sempre que é muito menos do que aquilo que é na realidade. Este também é um momento importante para conseguirmos ter um maior feedback da equipa, porque durante a semana de pesagens, apesar de nós acompanharmos na correria do serviço, acaba por não haver grande tempo para aprofundar aqui as conversas e durante o momento da formação, aí sim já promovemos aqui a troca de experiências e pretendemos também ouvir a equipa e saber o que é que eles têm a dizer e o que é que nós podemos também ajudar a melhorar. Esta formação pretende-se que seja ao maior número possível de elementos da equipa, que vai desde a cozinheira, à senhora que está na linha a servir, e à gestão que tem aqui a capacidade de decisão. Portanto, é fundamental que a gestão esteja envolvida, porque são eles quem quem tem depois a capacidade de decidir. Portanto, durante a formação, nós damos aqui algumas medidas de melhoria, algumas dicas de como diminuir o desperdício alimentar. Damos então algum tempo e avançamos para a segunda semana de avaliações, repetindo então as mesmas condições da semana inicial. Habitualmente, levamos também aqui a cabo uma campanha de comunicação que é adaptada a cada um dos estabelecimentos. A campanha procura também focar naquilo que é mais problemático, naquilo que foi identificado como mais problemático durante a avaliação de diagnóstico, e aqui o objetivo é alterar o comportamento do consumidor, levando então a que o desperdício acabe por diminuir. Nossa intenção também é que esta alteração de comportamentos não seja apenas no momento em que estão a consumir naquele estabelecimento, mas que seja também que os faça pensar e que passe também depois para as ações futuras nas suas casas e na restante vida que têm pela frente, portanto, e nos restantes consumos que vão fazendo. Fazendo a segunda semana de monitorizações e correndo tudo bem, estamos prontos para seguir então para a certificação. Portanto, atribuímos aqui um certificado ao estabelecimento, que o distingue como um estabelecimento que diz não ao desperdício. Portanto, no fundo, pretendemos também destacar o estabelecimento pelas suas boas práticas ambientais e depois, anualmente, vamos fazendo então o acompanhamento do estabelecimento, portanto, perceber se as práticas ainda se mantêm, se houve alterações significativas na equipa que justifique fazermos nova formação, se houve uma mudança no modelo de trabalho que estava a ser levado até então. Portanto, pretendemos aqui perceber a realidade do restaurante ao momento e atuamos de acordo com aquilo que nos for reportado. Portanto, se tiver tudo ok, se tiverem as mesmas práticas, à partida não fazemos nova medição, mas se virmos que houve aqui alguma alteração de fundo que justifique, vamos fazer nova avaliação, nova formação e intervimos de forma mais pormenorizada. Com este projeto, atualmente temos 76 estabelecimentos aderentes e com uma média de redução de desperdício de cerca de 27%. Isto são, aqui a redução de desperdício eram dados que nós conseguíamos perceber pelos dados que tratávamos todos os anos dos estabelecimentos que fazem parte aqui da nossa rede. No entanto, nós pretendíamos também saber um bocadinho mais sobre o real impacto que tem aqui o projeto Dose Certa e levamos a cabo uma avaliação de ciclo de vida no ano de 2022, salvo o erro. Vocês podem consultar o estudo por completo, o sumário, no portal da Libor, se tiverem essa curiosidade. E percebemos também que o projeto não só tem aqui
um impacto muito significativo no que toca à redução de desperdício, como também na melhoria de outros indicadores ambientais, nomeadamente aqui a redução das emissões de efeito estufa. Portanto, aqui no caso, e com os dados de 2022, representava cerca de 36,4% de redução de emissões de CO2, e que depois teria, em termos de outros indicadores ambientais, aqui um significado bastante avultado. Portanto, correspondia a 735 casas por ano no consumo de eletricidade. E aqui uma série de outros indicadores que não vale a pena estarmos agora aqui a nomear. Portanto, os resultados que nós temos tido têm sido bastante satisfatórios, e mais do que isto, dos dados que nós vamos recolhendo, percebemos também pela procura dos estabelecimentos aqui pelo projeto. Portanto, ela tem vindo a crescer ao longo dos anos. A Joana é que testemunha, na Associação Portuguesa da Nutrição é que testemunha, porque também têm sido aqui requisitados para mais formações. Isso para nós é um indicador de que o nosso principal objetivo, que é aqui a mudança de comportamento, também está a ser cumprida, e estamos a ter os estabelecimentos muito mais proativos no que toca a este tipo de questões. Para o cidadão, nós também não nos esquecemos dele, não estava aqui referido anteriormente, até porque, para além destas formações que nós pretendemos que façam efeito no local de trabalho, mas que acabem por ser levadas as práticas também para casa, mas para o cidadão, nós também vamos promovendo aqui alguns workshops através da nossa academia, e também levamos a cabo a produção de uma série de uns guias de agricultura biológica, que combate o desperdício alimentar, e também compostagem caseira, que estão disponíveis no site da Lipor, para que a informação não fique apenas a quem participa nas nossas ações, mas qualquer pessoa que possa aceder ao nosso site tem acesso a elas. No caso aqui do guia, referente ao combate ao desperdício, portanto, tem as práticas desde o momento da aquisição dos alimentos, confecção, armazenamento, confecção, e até algumas receitas de aproveitamento de sobras. Portanto, nós pretendemos que a nossa resposta seja o mais democrática possível e que consiga chegar a toda a gente, sendo que aqui no Dose Certa está mais focado, claro está, nos estabelecimentos de restauração, e estamos aqui bastante satisfeitos com o feedback que temos tido por parte dos nossos restaurantes. Da minha parte, é só, fico disponível para as questões. Muito obrigada, Alice, pela partilha. Mais uma vez queria apelar aos nossos participantes, coloquem questões aqui no campo de perguntas e respostas do Zoom. E sem mais demoras, passamos então para a doutora Maria Torões Guerreiro, que nos vai falar um bocadinho sobre da dispensa à consciência, repensar o desperdício alimentar. Correto? Correto. Sim, Muito então bem. só um minuto. Vou proceder aqui à partilha do ecrã. Depois pedia só a confirmação para ver se está Está tudo ótimo. ok. Está Tudo ótimo? ok. Sim? Está ótimo, Ok, obrigada. perfeito. Então, só pôr-vos aqui hum, em mais pequenito. Ok, pronto. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Maria Guerreiro, sou nutricionista e trabalho na SONAI, mais precisamente na equipa de desenvolvimento de produto e nutrição. Portanto, é uma equipa muito vasta, constituída por engenheiros alimentares e por nutricionistas, e juntos trabalhamos diariamente aqui no desenvolvimento de produtos da marca própria. Portanto, sempre que ouvirem este termo de marca própria, estou sempre a referir-me à marca Continente, okay? Que é o termo correto para um termo mais popular que costumamos ouvir, que é marca branca. Pronto. Então, hoje cabe-me também partilhar convosco algumas dicas sobre o desperdício alimentar e como preveni-lo. Sendo que o tema acaba por ser da dispensa à consciência e repensar o desperdício alimentar. Portanto, iremos falar. Se não está a mudar. Ok. Hoje iremos falar sobre algumas iniciativas que atualmente são praticadas pela MC, mais na área alimentar, portanto, também deixar essa ressalva.
que existem aqui ao desperdício alimentar no retalho, dicas para reduzir o desperdício alimentar, portanto aqui um conjunto de dicas mais práticas que costumamos dar também nos nossos meios de comunicação, tanto internos como externos, e por fim também algumas receitas para que possam aplicar também nas vossas casas. Então, estes dados também já foram apresentados pelas colegas nas apresentações anteriores, sendo que, de facto, até já consegui perceber que já existem dados mais atuais de 2024. Portanto, este meu dado já não está tão atual, mas fica aqui a nota de que realmente em Portugal uma pessoa consegue desperdiçar à volta de 183 quilos de alimentos por ano, sendo que a maioria deste desperdício ocorre nas nossas casas. Portanto, acaba por ser preocupante nesse sentido. Ao nível da União Europeia, estima-se que são desperdiçados cerca de 131 a 132 quilos de alimento por habitante por ano. Portanto, são dados também alarmantes e que nos deixam aqui muito alertas. Mas afinal, o que é isto do desperdício alimentar? Portanto, segundo a FAO, podemos falar em food loss e food waste, sendo que este conceito amplo que é o desperdício alimentar refere-se à diminuição na quantidade ou na qualidade de alimentos ao longo da cadeia alimentar, que obviamente pode incluir perdas que ocorrem desde a produção, portanto, desde o prado ao prato, como se costuma dizer. Portanto, podem começar na produção, na colheita, podem existir também no próprio manuseio, no armazenamento, isto tudo até à distribuição e, obviamente, também aqui há um momento de consumo onde também pode existir este desperdício alimentar. Mas distinguindo aqui estes dois conceitos, food loss acontece nas fases iniciais da cadeia alimentar, ou seja, na produção, no pós-colheita, no processamento e também na própria confecção e distribuição. Ou seja, são todas as fases até chegar ao retalho alimentar, e depois temos o food waste, que se refere aos alimentos crus ou cozinhados que estão em perfeitas condições para serem consumidas, portanto estão aptos para consumo humano, mas acabam por ser descartados, e podem ser descartados em vários momentos, no retalho, por várias, aliás, pode acontecer por diversas razões no retalho, por exemplo, quando temos uma fruta que até chamamos de fruta feia e que acaba por ser desperdiçada e fica dia após dia na loja até que temos que a retirar. Pode acontecer também noutros serviços, por exemplo, nos hospitais, nas empresas, nas cantinas, não é? Nas escolas, entre muitos outros serviços, ou então pode acontecer, lá está, nas nossas casas, todos os dias, ou seja, isto falamos aqui a um nível doméstico. Falando um bocadinho sobre estas iniciativas que já praticamos na MC para combater o desperdício alimentar. Esta é uma gama muito recente que não sei se já tiveram a oportunidade de a ver nas nossas lojas, e é uma gama que surgiu em 2023, aliás foi no final de 2022, é uma gama que já está a crescer e já está até bastante completa. Na área dos frescos, como nós costumamos dizer, que inclui desde oleaginosas, sementes, a fruta, a hortícolas, portanto, isto são os frescos. E é uma gama em que, basicamente, o que fazemos é pegar em alimentos, neste caso em frescos, que seriam desperdiçados neste momento de produção, portanto, seja na colheita. Neste caso em específico, tem mais a ver com a própria colheita, porque, por exemplo, não sei se estão a par disto, mas no caso de um caju, ou até mesmo das nozes, ou até mesmo de uma pera, ou de uma maçã, existem calibres que nós temos que cumprir para conseguir tê-los à venda. Portanto, existe um conjunto de critérios que não dependem de nós, portanto, nós temos critérios internos também para os frescos e para manter e assegurar a qualidade ao longo do ano, mas também existe um conjunto de critérios que são externos e que acabam por ser transversais ao retalho alimentar e que acabam por gerar este desperdício alimentar. Portanto, o que é que nós decidimos fazer? Dar aqui uma nova oportunidade a estes alimentos que, mais uma vez, estariam em perfeitas condições para serem consumidos, mas que, porque não cumprem o calibre, ou porque não têm a tonalidade desejável, ou por outras diversas razões, não podem ser comercializados como uma maçã ou como caju. Portanto,
isto faz com que nós consigamos também evitar o desperdício deste tipo de alimentos. Esta gama já inclui, como eu estava aqui a dizer, vários alimentos, eu coloquei aqui alguns exemplos representativos, desde oleaginosas que aparecem assim neste formato tipo picadinho, o que até acaba por dar imenso jeito no dia a dia, e lá está, mais uma vez, nas nossas casas, quando estamos a fazer receitas, acaba por ser também aqui uma forma prática de os usar. E depois temos a parte dos hortícolas e das frutas, que lá está, não cumprem algum tipo de requisito e que se encontram em perfeitas condições. Portanto, existe também se tiverem mais curiosidade sobre o projeto, existe sempre ali um QR Code que está no canto inferior direito, que acaba por contar um bocadinho a história deste projeto, que é a Gama Zero Desperdício. Com este slogan, que também está bastante representativo do que é esta gama, bons demais para deitar fora. Ainda dentro desta iniciativa, temos também um cabaz zero desperdício. Este cabaz não existe em todas as lojas do continente, também para deixar isso claro, porque às vezes, quando eu falo disto, recebo algumas questões de género, mas eu nunca vi isto na loja ao pé da minha casa. Só que estes cabazes, infelizmente, não existem todas, porque também significa que não existe um desperdício alimentar que o justifique em todas as nossas lojas, mas existe sobretudo nas grandes superfícies, portanto no supermercado, ou seja, num continente modelo, e não, por exemplo, num outro formato, como um continente Bom Dia ou um Meu Super, que são formatos mais pequenos das nossas lojas, em que lá está, não se justifica fazer este tipo de cabazes, felizmente, portanto não existe este desperdício. Mesmo nas grandes superfícies, nem sempre há. E isto também é um bom sinal, significa que naquele dia em específico não houve frutas ou hortícolas que justificassem aqui a elaboração destes cabazes, mas também para vos explicar no que é que consistem estes cabazes. Portanto, é um cabaz, não é? Como o nome indica, constituído por uma grande variedade de frutas e hortícolas. Eles variam todos os dias, porque lá está, isto depende do desperdício que existe naquele dia, naquela loja, àquela hora. E acaba por ser preparado pelos colaboradores que estão nesta área dos frescos. Estes colaboradores, obviamente, que verificam se estes alimentos estão em boas condições, ou seja, se mantêm os padrões de qualidade, frescura e tudo mais, para serem consumidos e também para serem comercializados, evidentemente, e depois são vendidos. Portanto, este cabaz tem um peso total de 5 kg, que há pouco não disse, e depois é vendido exatamente assim. Portanto, a pessoa acaba por levar um cabaz até muito completo e bastante rico do ponto de vista nutricional, e depois também tem aqui esta vertente de fazer uma boa ação, porque estamos a evitar o desperdício destes frescos. Este projeto da banana solteira já é um projeto muito antigo. Portanto, eu entrei na Sonai em 2021 e recordo-me de já ver este projeto nas lojas, mesmo nos meus tempos de estudante de nutrição, e portanto já é um projeto antigo e que acaba por ser também muito caricato pelo nome, mas que traduz exatamente o que acontece nas nossas lojas. Eu não sei se vocês sabem ou se têm alguma ideia, mas a fruta, ou neste caso o hortícola, fruta hortícola que nas nossas lojas gera mais quebra, é a banana. Porquê? Porque normalmente nós estamos habituados a ver estes cachos de bananas, certo? E a maioria dos consumidores, de facto, prefere levar a banana em cacho. O que significa que se por acaso no momento de distribuição ou de reposição na loja existe alguma banana que se solta, ou se há mesmo um cliente, que isto também é habitual, que tem 4 pessoas em casa, então só leva 4 bananas, mantém o cacho das 4 bananas, mas como tinha 5, tira uma e deixa nestas ilhas. Isto vai fazer com que depois comecem a acumular uma série de bananas solteiras, portanto, são as tais bananas que não estão em cacho. E depois o que acontece é que o cliente não gosta de levar estas bananas e começou a existir uma grande quebra na banana, portanto, e consequentemente também um desperdício acentuado com esta fruta, e portanto achámos que esta seria uma boa forma de combater este mesmo desperdício. Pronto, existe sempre assim estes cestinhos. Esta iniciativa já é comum a vários formatos das lojas Continente, não só nas grandes superfícies, e pronto, já sabem, quando virem este cestinho a dizer estou só, e se forem comprar bananas, acabam por também estar a evitar o desperdício de bananas.
Depois, também temos aqui esta iniciativa, que não é apenas exclusiva do continente, felizmente. Já existem vários players ou outros retalhistas também, tanto no mercado nacional como internacional, que já o fazem, que é as tais chamadas etiquetas cor-de-rosa. Portanto, elas não são cor-de-rosa só para serem mais chamativas e para venderem mais, elas são cor-de-rosa por alguma razão. Ou seja, quando temos um produto que está nas nossas prateleiras ou nas nossas ilhas ou arcas frigoríficas e já se encontra muito perto do prazo da validade de extinguir, o que fazemos é colocar estas etiquetas que acabam por incentivar a compra de produtos que provavelmente, se não forem comprados, acabam por se estragar, não é? Portanto, acabam por causar desperdício. E depois tem aqui também esta vantagem, que não é bem uma vantagem, tendo em conta que o produto já está perto do seu limite de validade, mas acaba por ter um preço muito mais simpático. Portanto, isto também é uma forma de incentivar a compra e de, mais uma vez, permitir aqui esta redução do desperdício alimentar. E é uma iniciativa que acaba por ter bons resultados, pelo menos nós, obviamente não temos acesso, pelo menos eu não tenho acesso aos dados externos dos outros retalhistas, mas para nós, continente, aquilo que sentimos é que isto também acaba por ser uma boa iniciativa e que o cliente, de uma forma geral, também adere muito bem, até porque lá está, o preço acaba por ser muito mais apelativo, não é? E ao final do dia o preço acaba por sempre por falar quase sempre mais alto. Pronto, depois temos aqui uma outra iniciativa que também acaba por ser um dos nossos bebés e também um dos nossos motivos de orgulho, que nós temos vários produtos, ou já tivemos ao longo destes anos vários produtos de economia circular. Não significa que todos eles se mantenham, não é? Porque existe sempre aquele produto acaba por ser descontinuado porque já não faz sentido, o consumidor também já não o procura, ou já não existe desperdício que justifique esse produto de economia circular, mas de uma forma geral temos sempre produtos de economia circular nas nossas lojas, não só da marca Continente, também de marca de fornecedor, e mais uma vez também, felizmente, não é algo que só aconteça no continente. Pronto. Neste caso em concreto, temos aqui uma gama que é constituída por várias frutas desidratadas, desde o coco à maçã, à nectarina, tem várias frutas desidratadas e pretendemos também aumentar aqui esta gama. E mais uma vez, é uma nova vida que damos a frutas que iriam provavelmente acabar no lixo, portanto, a não serem consumidas, porque se encontram fora do calibre. Portanto, isto achámos que seria também uma boa forma, tendo em conta que estes produtos, e também para quem não sabe, a fruta desidratada é uma das tendências de mercado, já existe várias frutas diferentes e com cobertura e sem cobertura, portanto é aqui uma tendência de mercado e assim conseguimos pegar numa tendência de mercado, portanto numa necessidade do consumidor e trazer aqui também este benefício de ser um produto de economia circular e de estarmos aqui a permitir ao consumidor fazer uma escolha mais consciente e mais sustentável. O mesmo acontece também com consumos que temos nas nossas lojas, que acabam por ser feitos na hora, com fruta espremida, portanto são sumos 100%, e que, mais uma vez, também são feitos com frutas que acabariam por ser desperdiçadas. Depois temos aqui uma outra iniciativa, esta mais recente, que consiste ou resulta de uma parceria entre a Too Good To Go e o Continente. Eu queria só mostrar o vídeo. Esta iniciativa consiste em duas micro-iniciativas, portanto, uma delas é a Magic Box, que é nada mais nada menos que uma caixa surpresa que vocês, através da aplicação, e acredito também a maioria das pessoas já conhece esta aplicação, portanto, é uma caixa surpresa com uma variedade de produtos, seja da pastelaria, seja da cafetaria Baga ou das lojas, de produtos que, lá está, mais uma vez, iriam ser desperdiçados, ou temos aqui uma outra iniciativa, que era isso que eu vos queria mostrar. Eu não sei se é possível só dizerem-me se tem som, porque eu não sei se isto vai ter legendas. Está com som? Não. Não. Então, se calhar, vou tentar pôr legendas. Deixa-me só verificar se tem legendas. Pronto. Isto é muito mais interessante com som, mas de qualquer forma também são 45 segundos em silêncio. Pronto.
Pronto. Então, este vídeo fala sobre uma outra vertente desta parceria, que resulta aqui, não sei se já tiveram a oportunidade de ver nas lojas, ao pé das prateleiras, existe assim uma espécie de uma comunicação, assim, de um cartazinho pequenino, de Too Good To Go, ou até mesmo nos próprios alimentos, no packaging do alimento já vem incorporado esta iconografia, ou seja, estes símbolos, para que quando chegamos a casa também consigamos perceber, quando chegamos a casa ou ao fim de algum tempo de termos o alimento em casa, consigamos perceber se de facto justifica estar a deitá-lo fora. E acaba também por ser muito pertinente, porque às vezes quando vemos a data de validade achamos logo que não está em condições para ser consumido e acabamos por desperdiçar, quando na verdade aquela data só indica mesmo que algumas características do produto podem sofrer alterações, nomeadamente a crocância, como no vídeo eles referiram. Pronto, vou passar aqui. Depois temos também uma iniciativa, esta não é tanto para o cliente final, e por isso, se calhar, não estranhem se nunca tiverem ouvido falar disto. Chama-se a Feira do Desperdício e é uma plataforma que surge ou que foi criada pela Academia Clube Produtores do Continente, e que, lá está, sendo uma iniciativa desta academia, o que significa é que é uma plataforma em que os vários produtores que pertencem à Academia Clube Produtores, que já são vários e são sempre nacionais, portanto isto é uma academia de pequenos produtores nacionais, que também tem aqui como objetivo apoiar a produção nacional e local. Nesta plataforma, assim de uma forma muito simples, o que acontece é que um produtor, por exemplo, eu sou produtora de maçãs e vou ter que fazer ou vou ter agora uma enorme produção de maçãs e já sei que vou ter um desperdício enorme de maçãs que não cumprem o calibre pretendido. Então, eu chego a esta plataforma, coloco lá ou uma fotografia ou uma informação deste desperdício que provavelmente irei ter, ou destes excedentes, desculpem, porque não será um desperdício à partida. E depois, à partida, existe um outro produtor que vai dizer: olhem, eu também tenho aqui um conjunto, ou tenho não sei quantos litros de vinagre que não vou precisar. E depois temos um outro produtor que diz: olhem, eu também tenho aqui um conjunto, ou não sei quantos quilos de açúcar que não vou utilizar. E depois junta-se uma associação, dependendo do objetivo, e criam-se produtos com este desperdício alimentar. Ou então, não se criam os produtos, mas o produtor X diz: olha, então, mas eu preciso dessas maçãs para X, às vezes até para a alimentação dos próprios animais, das quintas e tudo mais. Portanto, pode haver aqui uma série de sinergias que surgem através desta plataforma. Com esta plataforma já conseguimos ter aqui alguns frutos, como é o caso aqui deste vinagre de maçã, que já está nas nossas lojas. É um vinagre de maçã de Alcobaça que, mais uma vez, surge aqui da associação de 5 produtores que partilharam os seus excedentes nesta plataforma e conseguiram criar aqui um produto com bastante valor. O mesmo com este folar de carne do fumeiro, que também é muito acaba por ser também muito conhecido, e juntou 2 produtores, neste caso o pão de Gimondi e também a salsicharia da Gardunha, e é feito com excedentes dos enchidos e também dos fumados não vendáveis. Portanto, acabam por ser 2 produtos de economia circular. Passando aqui para a parte mais prática. Se calhar algumas dicas são muito óbvias, mas deixo aqui um conjunto de dicas que nós, mais uma vez, costumamos sempre partilhar nos nossos meios internos e externos. Portanto, aquela dica que eu acho que é assim a mais clichê, mas que faz mesmo todo o sentido e que tem resultados logo imediatos, é planear as compras. E também não ir com fome para o supermercado, porque muitas vezes o que acontece é que chegamos ao supermercado sem a lista de alimentos que nos faltam em casa, compramos as mesmas coisas ou coisas a mais e depois às vezes até nem temos espaço para as guardar, e acabamos por desperdiçar ou estragar
alguns outros alimentos que vão sobrando ou que vão ficando na prateleira, e o mesmo quando vamos para o supermercado com fome. Não só podemos comprar coisas que se calhar não são tão interessantes do ponto de vista nutricional, porque estamos com mais fome e apetece-nos tudo aquilo que podemos, mas também porque, obviamente, acabamos por levar coisas que se calhar não precisamos e depois chegamos a casa e nem vamos comer aquilo tudo. Pronto, depois aqui esta dica também de organizar os alimentos em casa pela data de validade, e eu lembro-me na faculdade aprender uma regra que é o FIF, que é o First In, First Out, portanto, colocar os alimentos por ordem, e isto facilita muito também quando eu abro o frigorífico e perceber que aquele iogurte é aquele que eu já comprei há mais tempo, está mais para a frente, acaba por permitir, ou seja, permite-me evitar o desperdício daquele alimento em questão. Depois conservar bem os alimentos, o mesmo com as sobras e tudo isso, portanto, muitas vezes, principalmente isto acontece mais no frigorífico, quando estamos a refrigerar e não a congelar, às vezes podemos evitar este desperdício se optarmos por congelar e não refrigerar, portanto, também pode ser aqui uma boa dica. Depois, esta dica eu pessoalmente aplico muito cá em casa, portanto, utilizar as folhas, os talos, as cascas dos legumes para fazer molhos. Por exemplo, quando fazemos uma sopa, é comum deitarmos fora, se calhar, o caldo dos legumes, quando na verdade poderia ser super útil para fazer depois uma outra confecção, um outro cozinhado, um outro prato. O mesmo com as cascas dos legumes, e a maioria das vezes até podemos fazer a sopa, claro que com a abóbora é difícil, mas podemos fazer uma sopa mantendo as cascas das courgettes ou as cascas das cenouras. Claro que existem casos e casos, pronto, é sempre esta regra do bom senso. E usar aqui a imaginação e perceber como é que eu posso utilizar isto. Ou até mesmo pesquisar, hoje em dia, até mesmo com a inteligência artificial, que nos dá imensas ideias, acaba também por ser uma boa ferramenta neste sentido. Depois, aqui esta também é um bocadinho óbvia, de utilizar a fruta madura para fazer N receitas, desde pureza, compotas, batidos, gelados, panquecas, o que quiserem. Ou então, também aqui no caso do pão, quando ele já está muito duro e a nossa vontade é de pegar nele e colocá-lo no lixo e comprar mais, antes de irmos comprar mais, porque depois podemos ir comprar mais se for para fazer uma sandes fresca, podemos utilizar esse pão duro para fazer farinha, para fazer também croutons e colocar numa salada ou numa sopa, fazer um pudim de pão, ou então até mesmo para aqueles que gostam mais de receitas tradicionais, fazer uma açorda. Depois, uma coisa que eu costumo aplicar muito em contexto de consulta, porque também gosto sempre de dar algumas dicas neste sentido, é o dia do frasco, que é o dia em que nós juntamos as sobras dos frescos do dia anterior ou da refeição anterior, não interessa, num frasco e criamos uma salada colorida. Isto também é válido para quando sobra fruta, para quando sobra um bocadinho do pacote de bolachas, portanto, tentarmos pensar o que é que eu posso fazer com isto e que segunda vida é que eu posso dar a este alimento. Aqui também muito relacionado com as sobras, o rei da marmita, que é como eu costumo dizer, reaproveitar as sobras e colocá-las num Tupperware. Também pode resultar aqui, em vez de ser o rei da marmita, o rei da amizade, em que fazemos uma jantarada em casa e sobram imensas coisas, isto é muito comum no Natal. Em vez de estarmos aqui a desperdiçar, podemos distribuir por todos, ou às vezes ir bater à porta do vizinho e oferecer ou partilhar. Portanto, muito este espírito de partilha também acaba por evitar e prevenir o desperdício de muitos alimentos. Depois, aromatizar as bebidas ou as águas com cascas de citrinos, e não só, também podemos utilizar aqui hortícolas e outras frutas, sem ser os citrinos, também pode ser uma excelente estratégia, inclusive para quem não gosta tanto de beber água porque lhe custa a falta de sabor da água, neste caso, pode ser aqui uma excelente forma de aromatizar e de incentivar também o consumo. E depois temos aqui o menu anti-desperdício, como também eu costumo dizer em consulta, que é um menu que vocês podem fazê-lo às vezes que quiserem durante a vossa semana, dependendo da necessidade, obviamente. Neste caso, eu coloquei aqui uma vez por semana, criar uma refeição só com restos. Portanto, isto é muito parecido aqui com o rei da marmita, mas para se aplicar em casa mesmo e também envolver, para quem já tem filhos ou tem irmãos mais novos, também envolvê-los
em toda esta logística de reaproveitar ou neste pensamento de reaproveitar os alimentos. Ainda numa vertente mais prática, nós, o ano passado, também fizemos um e-book de receitas zero desperdício, que estão, ou que foram partilhadas no nosso site do Continente, que se chama Continente Fit, também para quem não conhece, tem uma série de receitas e também de informações e dicas sobre diversos assuntos, não só sobre alimentação. E este e-book, lá está, foi feito com este intuito de também prevenir o desperdício alimentar nas nossas casas, sendo que acaba por ser o principal sítio onde isso acontece e onde se calhar nós conseguimos ter um papel mais ativo. E, portanto, sem mais demoras, não coloquei aqui todas, porque senão também não sairíamos daqui amanhã. Obviamente, não vou ler a preparação, também para não ser muito exaustivo, mas também disponibilizo aqui o PowerPoint para depois, se quiserem ver as receitas ou se quiserem também tirar uma fotografia, não há problema. Pronto, aqui a legenda. Quando vemos só uma casca, significa que a receita teve aproveitamento da casca do alimento ou de partes do alimento. Depois temos aqui este ícone aqui a simular um frango e uma espinha de um peixe, que significa que utilizámos sobras dos alimentos para esta receita. E depois temos este saquinho de compras que diz Zero Waste, que é para quando utilizamos todo o alimento. Portanto, não existe qualquer desperdício nesta receita. Pronto. Temos aqui um muito básico, que também acaba por ser bom para esta altura do ano, que é o chá com casca de cebola. Eu acho que a cebola acaba por ser, ou a casca da cebola acaba por ser sempre aqui um dos alimentos mais desperdiçados, a não ser se calhar as gerações mais antigas, como a minha avó, que ainda hoje me dizia, porque eu estou cheia de tosse, para fazer um chá com casca de cebola, porque era milagroso. Portanto, sem ser se calhar estas gerações mais antigas, eu acho que se foi perdendo um bocadinho esta tradição de fazer este chá, mas que não deixa de ser também aqui uma boa ideia para quem gosta de chás. Depois, esta é talvez a receita neste âmbito do desperdício alimentar que eu mais faço em casa. Sempre que faço sopa, eu ou utilizo a casca, por exemplo, da courgette, ou então, como também gosto muito de fazer estas chips, acabo por tirar a casca e depois converto-as nestas chips de courgette. O mesmo se pode fazer com a batata doce e o mesmo se pode fazer com as cascas da abóbora. Claro que todas estas dicas que eu vou dando, e não dei aqui este disclaimer, implicam uma participação ativa do vosso lado em desinfetar e lavar muito bem os alimentos, não é? Porque estamos a falar da casca e acaba por ter, obviamente, mais substâncias que não interessam, não é? E mais sujidade, portanto, convém sempre lavarmos muito bem os alimentos. Pronto. Depois temos também aqui umas lascas de maçã crocantes. E agora, olhando para esta seleção, percebe-se claramente que eu gosto muito de coisas crocantes e que escolhi trazer assim as opções mais crocantes, se calhar. Mas esta receita também resulta muito bem e também é aplicável, por exemplo, à pera, e até podem fazer um mix. E também fica muito bom, por exemplo, para colocar numas papas de aveia ou para decorar um bolo, portanto, também acaba por ser uma boa ideia. Depois temos mais uma receita crocante, que são os tais croutons que referi há pouco. Estes croutons também acabam por ser muito fáceis de fazer e eu diria que um dos alimentos mais desperdiçados nas casas dos portugueses acaba por ser o pão. Nós consumimos muito pão e muitas vezes deixamos-lo ficar duro, portanto, pode ser aqui uma boa solução. Depois temos também aqui uma outra receita com as cascas, não é bem casca, mas que é uma receita com as folhas do alho francês, que também podem ser consumidas, a maioria das pessoas acaba por deitá-las fora, mas elas podem ser salteadas. E por fim, eu acho que esta é a última receita que vos trago hoje. É uma receita que eu também gosto muito de fazer em casa, que é um pesto de legumes, que acaba por utilizar aqui algumas partes dos alimentos, nomeadamente aqui as partes desperdiçadas, pode ser do alho francês ou pode ser também de courgette. Também já experimentei com brócolis, portanto podem fazer a vossa própria receita e acaba por ser também aqui uma boa opção. E agora reparei que não trouxe muitas receitas com
os outros pics ou os outros ícones, mas lá está, mais uma vez podem consultá-las sempre no nosso site e também se quiserem o e-book completo, é só enviarem um e-mail que eu disponibilizo. E por fim, gosto sempre de acabar com uma frase que nos deixe a pensar um bocadinho e a refletir sobre o que acabámos de falar. E esta frase, aquilo que diz, é muito válido: em que cada refeição salva, conta, ou seja, cada refeição que nós salvamos conta, e o combate ao desperdício acaba por começar sempre nas nossas casas e no nosso prato. E também vivemos tempos em que existe muita fome no mundo, portanto também acaba por ser uma excelente prática começarmos a ser mais conscientes nas nossas próprias casas. Pronto, e era isto que eu tinha para vos dizer hoje, e também estarei disponível para qualquer questão. Muito obrigada, doutora Maria. Acho que terminou lindamente, assim como toda a apresentação também correu lindamente. Mas acho que esta frase final realmente resume muito do que fomos falando aqui hoje, não é? Portanto, vimos em vários contextos que podemos sempre fazer alguma coisa. Vimos no nosso contexto da nossa casa, vimos num contexto de uma cadeia de supermercados, vimos num contexto, de uma empresa de gestão de resíduos intermunicipal. E vimos também no contexto de uma estratégia nacional, e portanto temos aqui imensas abordagens, e acho que todos juntos é que fazemos aqui uma diferença, não é? Cada um na sua realidade, a trabalhar no seu contexto, conseguimos efetivamente reduzir aqui o desperdício alimentar. Estamos um bocadinho sem tempo, por isso eu vou só deixar aqui uma questão que foi colocada que eu acho importante esclarecer, que é para a Alice, em que pergunta quais são os critérios para participar no projeto Dose Certa, se é possível fazer em meio escolar em contexto de IPSS. Sim, é possível fazer tanto em meio escolar como em IPSS, portanto, desde que tenha um serviço de restauração, ou seja, uma cantina disponível em que nós consigamos então avaliar o desperdício, é possível fazer. Para se inscreverem, podem fazê-lo através do portal da Lipor. Na parte de comunidades reuse, temos lá a parte de desperdício alimentar, mas depois, se quiserem também saber mais sobre nós, podem enviar e-mail para alice.martins@lipor.pt, mas explorando o site, conseguem fazer logo lá a inscrição. Portanto, nós atuamos dentro dos nossos 8 municípios associados, portanto, esta questão aqui geográfica também é importante. Não sei se é dentro dos nossos 8 municípios ou não, mas nós temos aqui esta limitação geográfica, portanto, só podemos atuar dentro dos nossos 8 municípios associados. Muito bem, muito obrigada a todos que estiveram a assistir, muito obrigada às nossas oradoras e muito obrigada também ao Continente, que estou aqui como um parceiro na realização deste webinar, sem o qual não seria possível. Posto isto, dou por terminada esta sessão, foi um gosto enorme, esta partilha de conhecimentos tão interessante e destas realidades todas, e espero mesmo que consigamos combater de forma mais efetiva o desperdício alimentar. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde.